Olá! Prosseguindo então, o que você precisa saber sobre numerais hindus? Nós vamos iniciar relembrando, que os hindus eles queriam que o seu processo de contagem fosse com agrupamentos de 10 em 10. Porém, eles tinham uma dificuldade. Eles só conseguiam representar as quantidades contadas, ou os números, de 1 a 9. Foi então que nasceu a ideia do valor posicional. Ou seja, eles pensaram o seguinte: de acordo com a posição do número, ou seja, do numeral, para nós hoje algarismo, na escrita, ele poderia assumir valores diferentes. Então foi então que eles conseguiram representar a quantidade 10. E aí, dentro dessa ideia de valor posicional, eles perceberam o seguinte: então, como eles descobriram que poderiam representar a quantidade 10, então eles agrupavam de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eles representavam assim. E pegavam outro grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e representavam assim. E assim seguia o seu processo de contagem. Seu processo de contagem. E aí, dentro dessa lógica do valor posicional, eles perceberam que eles poderiam representar, escrever outras quantidades de forma diferente. Então eles perceberam que eles poderiam fazer a representação de qualquer quantidade ou número utilizando o quê? Um algarismo, utilizando 2 algarismos, utilizando 3 algarismos e assim sucessivamente, assim infinitamente. Eles perceberam isso. Então vamos ver o que aconteceu. Conforme eles tiveram essa percepção, então iniciou o processo de escrita, de representação das quantidades, começou, como você já sabe, com a representação da quantidade 1 até a quantidade 9. Então eles tinham esse conhecimento aqui, a quantidade o número 1 representava-se assim, a quantidade o número 2 assim, 3 assim, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles utilizavam estes algarismos para representar até a quantidade 9. Então, com a ideia do valor posicional, eles pensaram o seguinte: olha, se eu tenho como base o numeral 0, e eu pego o numeral que representa originalmente a unidade e o coloco aqui, eu digo que ele vale 10 vezes mais. Então ele passa a representar, junto com o algarismo 0, com o numeral 0, a quantidade 10. Aí ele pensou o seguinte: olha, eu posso utilizar essa lógica com todos os numerais. Então eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pensou: eu vou utilizar essa lógica com todos os numerais. Então, se eu colocar aqui o numeral 2, como ele vale 10 vezes mais do que o seu valor original, ele passa a valer 20, passa a representar 20. O 3 é a mesma coisa, 10 vezes o seu valor original, 30. O 4 é a mesma coisa, 10 vezes o seu valor original, 40. O 5, a mesma forma, 10 vezes o seu valor original, 50. O 6, da mesma forma, 10 vezes o seu valor original, 60. O 7, da mesma forma, 10 vezes o seu valor original, 70. O 8 vale 80. E o 9, posicionado aqui à esquerda, ele vale 10 vezes mais. Então eu consigo representar a quantidade ou o número 90. Depois ele começou a perceber o seguinte: se eu utilizar essa mesma lógica do valor posicional, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar o numeral, a unidade, colocá-la aqui, e se eu colocá-la aqui à esquerda e disser que ela continua valendo 10 vezes mais, então dessa forma eu consigo representar um número maior que 10 e menor que 20. Maior que 10 e menor que 20, que é o 11. Então ele pensou: se eu posso fazer isso com a unidade, eu posso fazer com todos os outros numerais. Então ele pegou o numeral 2, o numeral 3, o numeral 4, o numeral 5, o numeral 6, o numeral 7, o numeral ou algarismo, para eles naquele momento, numerais,
9 e ele pegou o numeral ou o algarismo 9. Aí ele pensou, se o algarismo 1, a unidade, colocada à esquerda, ela vale 10 vezes mais, então eu vou conseguir representar a quantidade 12. Vou conseguir representar a quantidade 13, a quantidade 14, a quantidade 15, a quantidade 16, a quantidade 17, a quantidade 18 e, finalmente, a quantidade 19. Então, eu vou conseguir representar quantidades maiores que 10 e menores que 20. Aí ele pensou, bom, dentro dessa lógica, eu posso fazer a mesma coisa aqui, olha. Se eu pego a unidade e coloco aqui, e o numeral 2 à esquerda, ele vale 10 vezes mais. Então, dessa forma, combinando esses dois numerais, considerando que o da esquerda vale 10 vezes mais do que ele valeria, do que ele vale originalmente, então eu tenho a quantidade 21, eu consigo representar 21. Dentro da mesma lógica, eu posso fazer a mesma coisa com os outros numerais. Ó. 1, 2, numeral 3, numeral ou algarismo 4, algarismo 5, algarismo 6, algarismo 7, algarismo 8, algarismo 9. Então, considerando que o numeral 2 ele vale 10 vezes mais, então eu consigo representar o 22, a quantidade 22, a quantidade é o número 23, a quantidade é o número 24, a quantidade é o número 25, a quantidade é o número 26, a quantidade é o número 27, a quantidade é o número 28 e, finalmente, a quantidade é o número 29. Ele percebeu que ele poderia utilizar essa lógica com todos até, então eu levaria até o 39, né? 39, e aí viria 41, 42, 43, 44, 45 até 49, depois viria combinando até 59, depois viria na sequência combinando até 69 e continuaria combinando na sequência, chegaria até o 79, 80, ele continuaria representando as quantidades contadas até 89 e, finalmente, ele continuaria representando as quantidades contadas até 99. Ele contaria até 99. Então, ele percebeu o seguinte, que ele escreveu daqui do 10 até o 19, ele conseguiu representar quantidades. Ele conseguiu representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quantidades contadas. Ou seja, ele conseguiu representar 10 números, né? Porque número não é o nome que se dá ao resultado de uma quantidade contada. Então, ele percebeu que ele conseguiu escrever ou representar 10 números. 10 números. Utilizando o quê? 2 algarismos para cada número. O 10, 2 algarismos, o 11, 2 algarismos, o 12, 2 algarismos, 2 algarismos e assim sucessivamente. Ele conseguiu escrever, representar 10 números, cada número escrito com 2 algarismos, ele conseguiu, daqui a aqui, representar 10. E aí, daqui a aqui, também 10. Ó, 10 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, cada um escrito com 2 algarismos, 2 algarismos, 2 algarismos, 2 algarismos, 2 algarismos, e assim até o 29. Então ele observou o seguinte, olha, todos esses grupos de números com 10 algarismos, com 2 algarismos, ele conseguiu escrever 10, ó. 10, 10, 10, 10, 10. Então, aqui tem 10 números, nessa sequência, escrito com 2 algarismos cada um, 10 números, 2 algarismos cada um, 10 números, 2 algarismos cada um, 10 números, 2 algarismos cada um, e assim sucessivamente. Então, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 números. Então, aqui ele conseguiu escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele conseguiu escrever 9 números, eles conseguiram escrever 9 números com um algarismo cada um, né? Quando ele começou a representar todos os números com 2 algarismos, o primeiro número escrito com 2 algarismos, né, representado com 2 algarismos, é o 10. E o último, ó, é o 99.
Então ele conseguiu escrever ou representar 90 quantidades contadas, ou seja, 90 números, cada um escrito com 2 algarismos. Então, na questão que nós colocamos aqui, ó, quantas quantidades contadas, ou seja, quantos números podemos escrever ou representar utilizando apenas um algarismo? Como é que nós vamos responder aqui? Ó? Utilizando apenas um algarismo, nós podemos escrever 9 números. E nós podemos escrever com 2 algarismos quantos números? Nós podemos representar, ou escrever ou representar quantos números utilizando 2 algarismos cada um? Nós podemos escrever 90. 90 números. Certo? Nós podemos escrever 9 números utilizando apenas um algarismo e podemos escrever 90 números utilizando 2 algarismos. Aqui eu encerro mais esta aula e peço a você que estude um pouco mais sobre esse assunto e até a próxima.